Segunda-feira, às 15 horas, início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra, às 19h30. Procura lembrar, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Muito bem. Vamos abrir em João, no capítulo 2, e vamos ler do 13 até o 25. João 2, 13 a 25. João 2, 13 a 25. Muito bem, vamos lá. Antes, diga comigo, Jesus fez o impopular para realizar o inesquecível. Ok. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, lembre-se que Páscoa significa passagem, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas. E outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Se nós formos para Mateus 21, 12 a 14, diz: a minha casa, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês têm transformado num covil de ladrões. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado, um covil de ladrões. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destrua este templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eu vou ler na tradução Almeida, o 24 e o 25, Almeida corrigida, que diz: mas o Senhor Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse, ou testemunhasse, falasse do homem,
porque ele bem sabia o que havia no homem. Ok, muito bem. Vamos por partes. Você vê que quando Jesus chegou ali, a Páscoa, quando já estava chegando a Páscoa, Jesus subiu a Jerusalém. Então, era um tempo de festa, um momento de festa, para comemorar a passagem. Essa passagem, nós precisamos lembrar do tempo da escravidão. Então, quando o povo saiu, estava para sair do Egito, então o Senhor mandou que fosse comemorado, daí em diante, aquele dia, o dia da libertação, o dia da passagem. Mas observe como eles estavam se preparando para comemorar o tempo da libertação. Olha como estava o espírito deles. Onde estava o coração? Era um tempo de festa para comemorar o tempo da salvação, da libertação, para que eles pudessem trazer de volta a lembrança de que eles eram livres, estavam na terra deles. E olha como eles estavam comemorando. Olha como estava o templo do Senhor. Cheio de comerciantes, gente vendendo de tudo, os próprios animais para o sacrifício, outros em mesas negociando troca de dinheiro, trocando dinheiro. E quando o Senhor Jesus chegou, para um momento tão importante para os judeus, para o povo de Deus, e encontrou aquela bagunça, ele ficou muito chateado com aquilo. E ele fez imediatamente um chicote e saiu fazendo um limpa. Expulsou todos dali, derrubou mesas, moedas se espalharam pelo chão, tocou os animais dali, falou para que tirassem as pombas, tirem isso daqui. Ele foi fazendo um limpa, porque era um absurdo. Olha como estavam se preparando para comemorar um dia tão importante, um tempo tão importante na vida deles. A passagem, a saída da escravidão para a liberdade. E é assim que muitas pessoas têm tratado o seu relacionamento com Deus e têm comemorado o tempo da liberdade em Deus. Passa-se o tempo, as pessoas esquecem. Aqui, eles já não lembravam mais, era para ser lembrado, do tempo em que eles eram escravizados, seus filhos mortos, tanto sofrimento. Mas já não era mais, eles não mostraram nenhum motivo de comemoração, mas de ganhar dinheiro com aquilo. Comércio, só comércio, só financeiro. Sabe quando não havia mais nenhum propósito espiritual? Ninguém estava ali mais por propósito espiritual. O propósito era qualquer outro, menos espiritual. É isso que vai acontecendo se você não vigiar. Você esquece do tempo da dor, do tempo em que o Senhor foi lá, tirou a cada um do sofrimento, da vergonha, da aflição. E aí o tempo vai passando, a pessoa não busca mais a Deus com um comprometimento, ele não se lembra mais do amor, da fidelidade, do tamanho da transformação que o Senhor operou na vida dele. Ele agora tem
motivações várias para estar no templo, mas não espiritual. Ele está de olho em muitas coisas, mas não mais um relacionamento com Deus. Ele quer, sei lá o quê, cada um no seu objetivo pessoal, fora do propósito principal, que é um relacionamento de fidelidade com Deus. E assim, espiritualmente, vão deixando entrar coisas que não agradam a Deus, que não levam à prosperidade, que não levam a lugar nenhum. Elas vão deixando entrar. Vão deixando. O templo, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos. Eu sou, você é. E na nossa caminhada com Deus, se nós não vigiarmos, muita coisa vai entrando dentro desse templo. Muitos sentimentos nocivos, miseráveis, propósito. O propósito de Deus é esquecido, a pessoa sai, e aí ela coloca apenas em andamento a sua visão, os seus interesses próprios. E esquece do que realmente é e deveria continuar sendo a coisa principal. Eles se perderam completamente. Todos aqui eram praticantes da religião, todos. Todos criam em Deus, todos. Todos foram para comemorar a Páscoa, sim. Mas quem estava aqui com um espírito voltado para a gratidão? Não estamos vendo ninguém. Ninguém com um espírito voltado para a gratidão. Para o propósito. A festa era o quê? Comemorar a passagem. O que eles estavam fazendo? Vendendo, negociando, sentados em mesas no templo, trocando dinheiro, cheios de animais para tudo quanto é lado, vendendo isso, vendendo aquilo, negociando. Era só um negócio. E é o que, lamentavelmente, o Evangelho tem virado. Um negócio. E muitos cristãos não estão atentos para isso, para cuidar da sua vida espiritual. O Evangelho tem virado um negócio. Um negócio. A indústria do sofrimento. Um negócio. Qual era o propósito ali da festa? Comemorar a saída, a lembrança, o memorial da libertação, o grande dia. Mas alguém lembrava disso? Não. Aquela festa que antes tinha um propósito espiritual, agora estava totalmente voltada para interesses vários pessoais de cada um. Não vemos pessoas aqui interessadas em agradecer a Deus pela sua liberdade. Mas pessoas envolvidas com várias coisas, e todas consideradas pelo Senhor Jesus desnecessárias e abomináveis. E assim pode ir acontecendo com a vida de muitos. Muitos vão se perdendo, já não buscam mais o Senhor com o propósito de ter um relacionamento com Ele. O desejo não é esse. Tem vários, mas não é o de agradecer. Eu sou salvo, eu sou um liberto em Jesus Cristo, o diabo não tem mais poder sobre mim. Eu tenho poder para pisar na cabeça do diabo, eu vou morar no céu, eu posso vencer todas as coisas. Não, a pessoa já não lembra mais disso. Na cabeça dela só martela
outras coisas. Aí cada um vai abrindo. Onde está o coração, cada um é que sabe. O que tem entrado no coração, cada um sabe. O que hoje toma o seu coração? O que tomava a vida dessas pessoas aqui? Apenas a parte comercial da festa. Aquilo não era mais uma festa espiritual, era comercial. O que muitos têm transformado o relacionamento dele com Deus em quê? Em nada mais do que algo religioso, emocional, ou o que Deus vai fazer por mim, além do que Ele já fez. Nada mais. Não existe mais. A sinceridade no coração, a pureza no coração. A pessoa, se nós não vigiarmos, isso pode acontecer com qualquer pessoa. O que vai acontecendo com a pessoa? Ela vai se tornando uma pessoa, em relação às coisas de Deus, fria, maliciosa, sem temor. Vai entrando de tudo. E de repente ela está na igreja, ela está na festa, ela está ali no templo. Mas não é para buscar Deus. Aí é o que eu estou dizendo. Abre. Ela não está mais para buscar Deus. A pessoa se perdeu. Ela se perdeu. E assim por diante. Começa a fazer, aí eu posso falar, abrir. Começa por mim, a obra em geral, as pessoas, os obreiros estão fazendo. Hoje, todos nós temos que analisar o que eu estou fazendo, a obra de Deus ou o que eu estou fazendo? O que me motiva a fazer algo para o reino? O quê? Eu estou em Deus, qual é a motivação? Porque a Bíblia fala da motivação certa. Então, eles estarem ali no templo, estava. Mas qual era a motivação? Negócio. Fazer dinheiro. Fazer negócio. E era uma festa importante, hein? Uma festa importantíssima para eles. Mas que o propósito dela estava muito distante de ser lembrado. Ninguém que estava ali estava lembrando que aquilo era algo espiritual. E é o que acontece com muita gente. As pessoas vão se perdendo. O que deveria ter relevância na vida não tem mais. Não tem mais. Às vezes eu vejo as pessoas brigarem e buscarem coisas que eu fico parada e pensando. Assim, com muita sinceridade, tem dia que eu oro a Deus, assim, com a boca no pó, e pergunto isso a Deus. Senhor, quando eu quero te pedir, quando eu falar, que o Senhor me ajude a me fazer entender, que as pessoas entendam o que eu estou falando. Porque às vezes acontecem algumas coisas que eu pergunto isso a Deus, por que não entra na cabeça de algumas pessoas? Tem gente que está há muitos anos já, mas por que não entra? A palavra não entra. E o Senhor deixa sempre, me leva para as passagens que mostra, coração insensível. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Os interesses de Deus não são mais importantes, os seus próprios interesses. O interesse da pessoa passa a ter mais importância do que os de Deus. Porque não tem outra maneira de você vencer e de você se convencer do que você tem que fazer se não for por intermédio da palavra. Não tem. Então, se você não entender, não se convencer por intermédio da palavra, não há o que fazer. Não há. Se você não pega aquela palavra como uma lei na tua vida, como lei, e diz,
eu vou me moldar a ela, custe o que custar. Se você não colocar muita determinação, você se perde. Você se perde. Como é que a gente tem a vida da gente mudada? É pegando a palavra. Como é que eu luto para vencer todas as áreas difíceis de serem controladas na minha vida? Eu pego a palavra, muitas vezes eu pego uma pequena enciclopédia que eu encontro vou em busca de referências que falam daquele assunto, eu levanto elas e vou lendo, está escrito isso, Cléo, está escrito isso, então eu possuo isso na minha vida, mas está difícil, meu Deus, não dá para entrar, não, eu possuo, minha carne está gritando, não dá para entrar, não vai entrar, está escrito isso. Eu leio muitas vezes em voz alta, eu escrevo, porque eu preciso absorver, eu preciso respirar e transpirar aquilo, porque, preste atenção, eu não quero viver aqui sem vitória. É isso que eu quero que você entenda. Tem muitas pessoas proclamando Jesus, mas sem vitória nenhuma. Não tem uma vida de vitórias. E para você andar em vitórias, você precisa cumprir, colocar em prática o que é ensinado. Porque senão você pode estar no tempo por várias motivações, tem motivação várias, mas não no propósito de se achegar a Deus, de se aprofundar nele, de comemorar o que realmente deve ser comemorado. E aí, o que Jesus nos ensina a fazer? Ele pegou um chicote. Chicote. Quando fala em chicote, eu lembro daqueles que o meu pai fazia de couro de boi, e fazia uns violentos lá, que não tinha animal, quando ele batia assim, ele ainda tem uma lá, bate no chão, aquele estala que os animais longe já se posiciona. Parece brincadeira, mas é verdade. Não sei quem já teve no interior, né, no sítio, na roça, sabe desses reios, esses chicotes violentos que quando bate no chão estala a distância. Jesus pegou um chicote e saiu tinindo com aquele chicote. Expulsou tudo aquilo dali. Derrubou a mesa, dinheiro caiu para o chão. Então ele falou, tirem isso aqui. Vocês estão, a casa do meu pai é chamada casa de oração. Não escovil de ladrões. Vocês estão fazendo de um mercado. Aí os discípulos lembraram do que está escrito, zelo pela tua casa me consumirá. Porque é exatamente isso, tem que consumir a carne. O zelo pelas coisas espirituais. Tem que consumir a carne. Você tem que ter um zelo pela casa do Senhor. E você é a casa do Senhor. Você tem que fazer como Jesus fez. Você tem que ser capaz de pegar o chicote, que é a palavra aqui no caso, e sair dando em tudo, qualquer coisa que tem te separado de Deus, e arrancando e dizendo, igual ele falou, tira isso daqui. Eu vou arrancar isso daqui e dar chicotada para tudo quanto é lado. Vai sair isso daqui, vai sair isso aqui também vai sair, sai, vai sair tudo. Eu não aguento mais, eu não aceito mais, eu não admito mais. O zelo pela tua casa me consumirá.
Você tem que zelar pela casa do Senhor, que é você. Você é a casa de Deus. Deus não mora nessas paredes. Deus mora em cada um de nós. Deus mora em cada um de nós. E nós temos a atitude que tem que ser tomada, que ela tem que ser assim, radical mesmo. É no chicote. É no chicote. Tem que ser radical. Tem que dar chicotada. Sai, sai, sai. Sai essa preguiça espiritual, essa falta de comprometimento, essa arrogância, esse orgulho, essa teimosia. Sai esse egoísmo. Sai, sai. Esse espírito carnal, malicioso. Sai, uma chicotada aqui, outra chicotada aqui. Tem que sair dando chicote. Chicotada. Pegar o chicote e sair dando em tudo que tem contaminado o templo do Senhor. Em tudo que tem sujado o templo do Senhor. Você tem que ter a capacidade de arrancar da sua vida tudo que tem sujado a morada de Deus, que é você. O zelo pela casa do Senhor tem que te consumir a tua carne. A tua carne. Para que o teu espírito viva. Aí, os religiosos chegaram e disseram: qual autoridade? Que autoridade te leva a fazer isso? Com que autoridade você faz isso? Jesus não respondeu. E só o que ele disse? Derruba esse templo, em 3 dias eu levantarei. Jesus não respondeu. Olha como é que o Senhor diz. Com que autoridade você faz isso? Derruba esse templo. Derruba esse templo, em 3 dias eu levanto. Esse templo levou 46 anos para ser levantado. Você quer me dizer que você levanta em 3 dias? Jesus estava falando do corpo dele, estava falando dele. Então você vê que quem é carnal não entende nada. Não entende nada que é espiritual. Tudo que se conversa espiritualmente, a pessoa pende para a direção natural, carnal. Tem gente que, por mais que a palavra saia do altar, a interpretação é totalmente natural e carnal. Não entra. É triste. Com que autoridade você faz isso? Derruba esse templo. Olha a resposta dele. Derruba esse templo. Com autoridade? Derruba esse templo. Me mata que eu ressuscito. Com que autoridade? Autoridade que eu tenho sobre a morte. Eu posso morrer que eu vou voltar. Vocês podem me matar, mas eu volto. Eu tenho poder. Ele estava deixando isso claro. Ninguém entendeu. Esse tempo foi levado. Levou 46 anos para ser construído. Você está dizendo que derruba e levanta em 3 dias? Eu estou falando espiritualmente. Estou falando do meu tempo, do meu corpo. Ele estava falando. Quantas vezes o Senhor está falando? Ele está falando de coisas espirituais com você. Ele está falando de mudança de caráter. Ele está falando de mudança de comportamento. De que cada um largue as más atitudes. Ele está falando de mudança no temperamento. Ele está falando de mudança em coisas realmente profundas. E a pessoa está levando só para o natural. Só para coisas naturais, carnais. Ele não entende nada do que Deus fala. Nada. Nada. Deus está dando uma direção para a pessoa está pendida para outra totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Porque ele não está no espírito. Porque quando uma pessoa está no espírito, a palavra vem e ela entende. Ela entende. Ela entende. Porque testifica. Ela está aberta a compreender o que Deus está falando. Ela está aberta. Os discípulos, quando ele falou isso, a Bíblia deixa aqui, depois que ressuscitou, quer dizer, naquele momento, eles estavam ali com ele, também não entenderam. Só entenderam depois que ele morreu e ressuscitou o 3º dia.
Está aqui, no versículo 22. Estava com ele ali. Mas não estava dando lugar à abertura do entendimento. Porque algumas pessoas, apesar delas estarem ouvindo continuamente, elas não dão espaço para o entendimento espiritual das coisas. Elas não dão. E não tem como. O espiritual discerne. E por ninguém é discernido. O natural não entende as coisas do espírito, as coisas espirituais. Mas quem é espiritual entende, porque ele está em comunhão com Deus. Ele tem um relacionamento com Deus. E quando você tem um relacionamento com Deus, ainda que naquele momento você não consiga decifrar aquilo, você não para por ali, você insiste. Senhor, me revela na minha vida, porque eu preciso compreender, porque eu quero estar no centro da tua vontade. Aí, aqueles que estavam ali no templo, com propósito, com motivação, cada um a sua, mas fora do propósito, viram ele curar, que ele curou. Ele libertou ali, ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Só que a Bíblia diz que eles creram. Ó. Estando em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles. Porque a todos conhecia e não necessitava de que ninguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Aquelas pessoas só creram. Elas creram porque elas viram milagres acontecerem ali. Mas elas não eram confiáveis. Elas creram nele, porque elas viram milagres. Mas elas não eram confiáveis. Elas não eram fiéis. Elas não estavam comprometidas com ele. Então, algumas pessoas, é exatamente isso aqui. Elas até creem quando elas recebem um milagre, mas elas não são fiéis a Deus. O Senhor conhece o coração delas, que elas, por pouco, elas deixam a fé, elas trocam Jesus. Elas não permanecem. Elas não são fiéis. Elas não são comprometidas. É triste isso aqui. Eu me sentiria acabada se passasse pela minha cabeça que o Senhor não confia em mim. Acabaria comigo. Porque eu preciso da confiança de Deus. Eu preciso. Mas Ele vê o que está no meu coração. Ele sabe o que está aqui dentro. Ele sabe o que está no seu coração. Então, alguns creem. Ele viu um milagre, recebeu um milagre, mas ele não é fiel. Ele não é comprometido. Ele não permanece em Deus, custe o que custar. Ele tem muitas outras motivações e interesses. Por pouco ele abandona, ele deixa, ele esfria, ele desanima, ele para. Ele não tem um comprometimento com Deus. E ele já provou que ele não é confiável. Você já parou para pensar o tanto que isso é grave? E essas pessoas estavam ali, são pessoas que estavam na festa. Então essas pessoas eram todas praticantes da religião. Então, às vezes, uma pessoa quer se convencer que ela é de Deus porque ela está na festa da comemoração da passagem, ela é religiosa, ela tem a Bíblia, ela até faz algo para o reino, então eu estou em Deus. Mas ela nega o Senhor em várias atitudes dela.
ela nega. Quando ela deveria falar a verdade, ela nega falando a mentira. Quando ela devia perdoar, ela nega odiando. Quando ela devia olhar com olhos santos, ela nega olhando com a malícia. Quando ela deveria perseverar, ela nega desistindo. Ela tem a oportunidade de passar por cima da carne dela. Ela nega cedendo a carne. Ela nega o Senhor cedendo a carne. Então, ela não, como diz aqui em Gálatas 6:8, vou até ler para você, que eu acho que ela é Gálatas 6:8. Diga comigo, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu vou até continuar, não estava previsto. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Quem planta na carne, colhe destruição. Então, algumas pessoas, todo o plantio dela, o que esse pessoal estava fazendo ali na festa da Páscoa, no templo? Negociando. Eles estavam fazendo alguma coisa espiritual? Não. Eles estavam numa festa que tinha uma ideia espiritual. Mas o espírito que estava neles não era espiritual, mas totalmente carnal. Então, eles estavam plantando para a carne, não estavam plantando para o espírito. E você tem que entender que tudo que você faz para beneficiar a sua carne vai te levar à destruição. Tudo que você faz para beneficiar o teu espírito vai te levar à salvação, à vida eterna. Algumas pessoas não vivem para plantar para o espírito, elas só plantam para a carne. As preocupações, as vontades, aquilo que ela quer carnalmente é o que sempre ela pende. Ela não se determinou plantar para o espírito. Ela planta para a carne. Tudo que ela faz é para a carne. Ela tem disposição. Ela trabalha o dia inteiro, ela vai para a faculdade, ela se esforça pela carne. Para tudo que é para a carne, ela tem. Não estou dizendo que não tenha que trabalhar, por favor, ou ir para a faculdade, não é isso não. Estou dizendo que para tudo, para a carne, tem tempo. Para Deus não tem tempo, o Espírito não tem tempo. Você pode ver que é sempre assim. Para a carne a pessoa tem tempo, não, para Deus não tive tempo. Para a carne, ela tem saúde. Para o espírito, hoje está doendo o meu dedinho. Não dá para eu ir buscar Deus por causa do dedinho. Para a carne, ela tem dinheiro. Porque pode faltar, pode estar sem dinheiro, mas para a carne as pessoas arrumam. É só você ver aí no mundo. O sujeito não tem leite na geladeira, ele arruma para o cigarro. Ele arruma para o cigarro. Compreendeu? Estou cansada de ver as pessoas para a carne, elas se viram. Para a carne. Para o espírito, não tem dinheiro. Para a carne, não é longe. Nada é longe. Para o espírito, tudo é longe. É impressionante. Quando você fala, vem buscar Deus, não tenho dinheiro. Mas pergunta se a pessoa não está vivendo. Ela está vivendo, não sei como, mas está. Mas para Deus ela não tem. Para ir não sei aonde beneficiar a carne, não é longe. Mas para buscar Deus, a igreja fica longe, tudo fica difícil. Então, as pessoas, elas têm facilidade de plantar para a carne. É por isso que é tanta destruição acontecendo. Porque é bíblica, a palavra se cumpre. Mas para o espírito, as pessoas têm dificuldade de plantar. Mas quando você planta para o espírito, você colhe vida eterna.
Mas a maioria tem disposição de plantar apenas para carne. Para carne, não tem problema. Tem energia, tem disposição, tem tempo, tem dinheiro, tem saúde, dá para fazer. Para carne dá para fazer. Para o espírito, não tenho tempo, não tenho saúde, não tenho dinheiro, é longe, estou cansado, não dá, está chovendo, está frio, está calor demais, hoje não dá isso, não dá aquilo. Não dá. Só que quem planta para a carne, colhe destruição. Quem planta para o espírito, colhe vida, vida eterna. E aí a Bíblia diz, não se canse de fazer o bem, fazer o que é certo. Porque às vezes nós estamos fazendo o que é certo e não estamos vendo aquele resultado. Não estamos. Como eu disse outro dia, quando meu filho sofreu o acidente, eu não estava em pecado. Pelo contrário, eu estava lutando com toda a força da minha vida para agradar a Deus. Eu estava nas reuniões, uma média na semana de 4 dias por semana. Eu tinha uma vida com Deus. Então, aquilo podia, como soou para muitos, como algo que vinha para destruir. E aí? Mas peraí, eu estou buscando a Deus, por que tal coisa aconteceu comigo? Há momentos que você tem que confiar, espera o desenrolar das coisas. Eu não estava em pecado, eu estava buscando a Deus. Então, naquele momento, aquilo não parecia certo, justo. Por quê? Comigo, por quê? Tem coisa que vem na vida que você fala, mas por quê? Mas quando você aprende a andar com Deus e você dá tempo a Deus, você não desfalece, você não desanima, você vê o acontecimento de Deus, a obra de Deus, os acontecimentos, a operação de Deus. Então, aquilo que veio aparentemente para devastar, não veio para devastar. Veio para mudar, para erguer a vida da gente. Para mudar a minha vida e a vida, eu tenho 100% de certeza que ao longo da minha história até hoje, milhares de pessoas. Então, às vezes você está lutando e você está batalhando de todas as maneiras para algo, para as coisas caminharem. E você é testado. Para aquilo, vem coisas diante de você para te fazer acreditar que não está certo, que não é justo, que Deus não está agindo, que não é o propósito, que enfim, tanta coisa para confundir. Mas espera aí, você tem que ficar com aquilo que você sabe que Deus já te deu de direção. Não se canse de fazer o bem, de fazer o que é certo. Não se canse. Não se canse. Quando você não desfalece e você dá o tempo que Deus precisa nas coisas, as coisas mudam. E as coisas mudam muito rápido. Muito rápido. Se você observar, às vezes, de um minuto a outro, de um momento a outro, tudo pode mudar. Até tem uma vinheta da Rádio Band que fala assim, em 20 minutos tudo pode mudar. E eu, às vezes, fico parado e pensando, olha, é exatamente isso que esse pessoal está falando. É verdade, eles querem dizer para notícia, muita coisa pode vir de novo e acontecer. E é verdade, na vida da gente, às vezes você que está perseverando com Deus, você está num momento hoje, você está vivendo uma coisa, uma história, algo que parece que está tão difícil, e de repente, a hora que você vê, tudo se abre. Deus mudou tudo. Deus mudou tudo. E Ele muda. De repente aquilo muda tudo. Sabe, eu fico vendo o pessoal às margens do Mar Vermelho, atrás o exército, do lado montanhas, na frente o mar. E agora? Alguns já começaram a falar asneiras. De repente o mar se abriu. Aí eles olham para trás, olha o faraó atrás deles, com o mar aberto. De repente eles terminam de passar, o mar se fecha.
E nunca mais viram aquele inimigo. Então, em todo o tempo, parecia que o inimigo ia pegá-los. Mas nem se aproxima. Ele teve uma proximidade, mas havia um anjo que dividia. Eles não iam poder passar. Sabe, às vezes a gente não está vendo aquele anjo que está nos protegendo ali. Aquela barreira que Deus colocou. Parece que o problema, o inimigo, está colado na gente. Mas só parece. Eu creio que há uma barreira e que aquilo até chega perto. A gente até sente o cheiro do faraó, do seu exército. Mas ele não tem o poder de nos tocar. E eu creio que na vida daquele que não desfalece, que persevera confiando que Deus tem um tempo e Ele não nos deixa jamais sem respostas, a pessoa é honrada. Ela é honrada. Eu estou com Deus há anos e às vezes muita coisa quer me forçar a olhar para o que eu estou vendo e acreditar naquilo. Mas, eu venho brigando ao longo da vida para não ter pensamentos que tornarão minha vida miserável. E algumas pessoas cedem a pensamentos que têm tornado a vida delas miserável. Algumas pessoas não entendem que elas têm a vida que elas pensam o tempo todo. Isso não é conversa. Pessoas positivas têm uma vida melhor do que pessoas negativas. E tem mesmo. Tem gente que ele tem a vida que está na cabeça dele. E tem gente que quanto mais fala que está ruim, que está pior, que está aqui, está ficando pior, está ficando pior. E como nada é tão ruim que não possa piorar, as coisas vão piorando. E a pessoa não para entender que aquilo é fruto dos seus pensamentos, alimentando os sentimentos. Não para. Mente, pensamentos miseráveis, vida miserável. É assim. E se você não entende, não compreende como funciona para se ter uma vida de vitórias, Deus está te dando a direção. E se você acatar, você vai. Se você não acatar, não vai. Não vai. Então, há momentos na vida que nós somos... O diabo, ele quer nos levar a acreditar só no pior. Eu decidi que eu não vou acreditar no pior. Eu não tenho plantado para ter o pior. Eu não vou ter o pior. Eu planto para ter uma vida boa e eu terei uma vida boa até o fim dos meus dias. E é assim que será. Não admito diferente. Eu não acredito no que os meus olhos querem me mostrar. Eu não vivo por vista, vivo por fé. O diabo mente. O tempo todo, ele quer nos dizer, não tem saída. E à medida que você passa a andar com Deus, você sabe muito bem que você sabe que tem saída, porque a saída está dentro de você. Diga Jesus. Jesus é a saída. Ele está dentro de mim. Então, quando o diabo diz que não tem saída, ele mente, porque a saída, que é Jesus, está dentro de mim. Então, agora, essa é a ideia espiritual. Como é que estava o templo lá? Cheio de bagunça. Como é que está o templo de muita gente? Bagunçado. Tem de tudo, menos o propósito que deveria haver. E o que é que nós aprendemos hoje? Pega o chicote. A palavra chicoteia tudo isso. Sai, tira isso. Vou tirar isso daqui. Entenda as coisas espirituais de forma espiritual.
Em nome de Jesus. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Números 21. Fala da passagem que o Senhor mandou serpentes. Sabe por que foi serpentes para eles? Eles começaram, se você ler do 4 até o 7, eles começaram a ficar, a Bíblia diz assim, ó, impacientes. Diga comigo, impacientes. Eles começaram a ficar impacientes. Impacientes. E aí, quando eles começaram a ficar impacientes, a Bíblia diz que eles começaram a reclamar de tudo, até da comida. Porque quando uma pessoa ela fica impaciente com o problema que ela está vivendo, tudo é giganta. Quando ela começa a ficar impaciente, é porque ela tirou o olhar de Deus. Impaciência em relação à vida, aos problemas. Ela tirou o olhar de Deus. Então aí, o que acontece? Ela começa a olhar que a comida não está boa, não aguento mais estar aqui no deserto. Aí, sabe o que eles falaram? Por que Deus nos tirou do Egito? Aí blasfemaram contra Deus e contra Moisés. Deus não aguentou aquilo. Deus permitiu que serpentes venenosas entrassem no acampamento, começou a matar. Eles entraram em pânico. Sabe o que eles disseram? Esse eu vou ter até que ler, porque você... É bacana ler isso aqui, ó. Olha aqui. Diga comigo, pecamos. O povo foi a Moisés e disse... Pecamos. Quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Se eu ler aqui na parte de cima, diz, partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornar Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho, falou contra Deus, contra Moisés, porque vocês me tiraram do Egito, para morrermos no deserto, não há pão, não há água, nós detestamos essa comida miserável. A vida deles estava infinitamente melhor do que quando eles estavam no Egito, mas não via. E na condição espiritual em que eles estavam, eles tinham mais do que eles mereciam. Está entendendo isso? Tem gente que não gosta da vida que tem, mas tem mais do que merece. Se for olhar por esse lado, a pessoa tem uma vida bem melhor do que daquilo que ela tem plantado. Ela não tem plantado nem para ter o que ela tem. Tem gente que não tem plantado. Ai, está ruim minha vida, mas não tem plantado nem para ter o que tem. Tem mais do que tem plantado. A misericórdia de Deus está sobre a pessoa. Mas aí, ficaram impacientes e começaram a reclamar. Tudo, não tem pão, não tem água, não gosto dessa comida miserável. Agora, a comida miserável era um milagre que Deus mandava todo dia. Essa comida miserável aqui não era comida comum, era comida que era mandada do céu. Se eu chamar a minha comida na mesa de miserável, eu vou estar pecando, porque muita gente não tem. Tem países por aí que dariam a vida por muito menos do que cada pessoas tem no dia a dia. Então, isso não tem nada a ver com conformismo, não tem nada a ver com isso, tem a ver com conscientização. Então, pelo que eles faziam, pela condição espiritual deles, estava bom demais. E perto do que eles viveram no Egito, eram livres. Tinham comida fresca todo dia mandada do céu. E a pessoa não vigia com a boca, plantou isso aqui. Aí, as serpentes vieram, o Senhor deixou. Aí, precisaram de serpentes para pararem, correrem até Moisés e dizer, pecamos. Sabe, eu penso assim comigo, Senhor, me dá visão. Por
Porque será que algumas pessoas precisam sempre ter serpentes najas, cobra-rei, cascavéis, devorando a vida delas, picando o calcanhar, para elas correrem e dizerem: eu pequei, eu estou em falha, eu preciso mudar? Só depois das serpentes é que eles, Moisés, pecamos. Ore por nós. Nós falamos contra o Senhor e contra você. Algumas pessoas, Deus está esperando uma postura: ei, reconheça que você tem falado demais, que você tem precipitado com a tua boca, que você tem tomado atitude errada. Você tem falado contra Deus, tem falado, porque quando eles falaram, eles não tiveram temor de falar de nada, nem do milagre. Eles blasfemaram até contra o milagre. Tem gente que blasfema, e reclama, e fala de tudo. É contra Moisés, é contra Deus, é contra Moisés, é contra o milagre, é contra tudo. Está tudo errado. Deus está errado, o líder está errado, a comida está ruim, as vitórias que Deus deu são ruins, nada está bom. Então, seria muito importante e saudável para cada um pensar a respeito e analisar. Olha para o seu templo, você é o templo do Espírito Santo. Olha para você, o que tem aí dentro? No templo ali, quando Jesus chegou, só tinha coisa errada. Ele pegou o chicote, fez um limpa. Talvez, Deus está dizendo exatamente, faça um limpa na tua vida. Em todas as áreas da tua vida, que você sabe que precisa de um limpa, pega o chicote, pega a palavra e sai limpando. Busque entender as coisas de forma espiritual. Não seja uma pessoa que Deus não possa confiar. Uma pessoa que Deus não tem como confiar, porque você até crê quando vê um acontecimento, você, oh Deus, 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 daqui a pouco, qualquer coisa já virou as costas para Deus. Planta no espírito, porque na carne não vale a pena, só leva à destruição. Não provoca para serpentes venenosas abocanharem você, para você reconhecer: pequei, preciso de mudança. Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza. Liga o seu pensamento no céu, por gentileza. Fale com o Senhor. Seus ouvidos atentos estão ao clamor que levanto a ti. Minhas palavras não vão se perder. Meu Jesus me leva a vencer. Sabe, o diabo é um ladrão de sonhos. E eu penso que o que ele mais trabalha para fazer é para roubar o sonho de Deus para nós. Não é só os nossos, mas para nos tirar da direção certa, que dará condições a Deus para realizar o sonho que Ele tem para cada um. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus.
usou aquele chicote, ele não fez o que é popular. Duvidar do que tens para mim. E nós que somos cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, devemos fazer o que agrada a Deus, não o que é popular. Tua bondade me Se você quiser construir uma vida de vitórias e viver o sobrenatural, o inesquecível, não vai ser a base de atitudes que normalmente são aplaudidas e adotadas pela maioria. O que o Senhor nos leva a fazer, a atitude que Ele pede que tomemos normalmente, é impopular. Nem sempre é visto com bons olhos. O mundo tem uma visão das coisas, uma ideia. E quando você sai daquele padrão, muitas vezes até é rejeitado. Mas Jesus, exatamente isso, Ele foi rejeitado pelos que detinham o poder, porque Ele não fez o que eles faziam. Tinha líderes ali, e você pode ter certeza que quem encabeçava as vendas, o mercado, eram autoridades. E ele veio e não teve o problema de pegar um chicote e fazer um limpo. Então, às vezes você olha para uma direção, para outra, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Mas você precisa saber o que é que Deus quer de você. E ainda que não seja popular, aplaudida e acatada, até entendida por muitos, a sua atitude. Se aquilo é o que Deus te direciona a fazer, você deve fazer. Eu aconselho a cada um a falar com o Espírito Santo. E se você tem dificuldade para mudar em alguma área na tua vida, eu diria a você, peça com toda a força, Deus me ajuda. Eu não estou conseguindo mudar nessa área, eu sei que eu preciso mudar. Eu não estou conseguindo superar isso aqui, eu sei que eu preciso. Eu não estou conseguindo vencer o que acontece dentro de mim, no meu coração, no meu temperamento. E eu preciso, Deus. Eu preciso e eu não estou conseguindo sozinho. E eu entendi, eu não posso continuar assim. Não é o que o Senhor espera de mim. Eu não posso continuar. Me ajuda, eu preciso mudar isso. Eu preciso mudar. Há coisas a ponto que nós chegamos na vida que realmente há situações que parece que não vamos conseguir superar aquilo, mas Deus está pronto a te ajudar. Então, você e Deus juntos vão fazer um bom trabalho. Você sozinho não vai conseguir. E só Deus lutando para mudar também não. Então nós somos cooperadores de Deus. Então eu coopero com Deus. Eu falo com Deus, Deus vai me ajudar. Você e Deus vai fazer um trabalho excelente. Ore o Espírito Santo com toda a força da tua vida. E Ele vai te ajudar. Espírito Santo, nós oramos ao Senhor com toda a força da nossa vida.
Nós precisamos da tua ajuda para ir além. Nós precisamos da tua mão estendida. Nós precisamos do Senhor. Nós não vamos conseguir sem o Senhor. Nos ajuda, Deus. Nos socorre, Deus. Espírito Santo, eu oro por vidas, mentes, corações. Muitos ainda endurecidos, fechados, rebeldes, carnais, não sei, cada um sabe o que acontece dentro de si. E eu oro para que o Senhor haja em cada área, de acordo com a necessidade. Eu peço um espírito mudado, um coração transformado. Eu peço que o Senhor entre nesse momento para fazer uma grande obra. Eu sei que o Senhor ama cada um. O Senhor não chamou ninguém para derrota. E o Senhor tem trabalhado para fazer uma obra extraordinária na vida de cada um. Mas é muito fácil a pessoa não se deixar educar, mas não ser educável. É muito fácil parar de aprender, não se deixar mais ensinar. É fácil estagnar, é fácil se envolver com sentimentalismos vários. O diabo usa dos sentimentos mais que tudo e tem usado. E muitos vão deixando entrar no templo santo do Senhor tantas coisas abomináveis, tantas coisas que o Senhor está dizendo: pega o chicote e põe para fora. Põe para fora. Põe para fora. Arranca da sua vida. Arranca. Espírito Santo, convence aquele que fala demais, aquele que só alimenta a amargura, alimenta sentimentos nocivos que tem tornado a vida miserável. Senhor, fala ao coração daquele que está há tantos anos em igreja, já passou por tantos lugares, já fez tantas coisas, já conheceu tanta gente, já falou, tem expressões que denotam que é cristão, e fala isso, e sabe repetir a Bíblia, mas até hoje não mudou o caráter, não mudou o espírito, não mudou a visão, Deus. Até participa da festa da passagem, mas não com a motivação certa. Até está no templo, mas não com a motivação certa. Ah, Espírito Santo, eu não posso mudar corações, nem o meu, se eu não tiver a sua ajuda. Mas nós estamos aqui pedindo: tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Eu preciso da tua misericórdia. Eu quero pensar certo. E eu quero um fim de vitórias. Eu quero um fim de vitórias. Para mim, para o seu povo. E sabemos que a única maneira é plantando no Espírito. É não se cansando de fazer o que é certo. É crendo que haverá o tempo da grande colheita. Se não houver desanimados, se não desanimados. Alguns não estão colhendo porque quando estavam para colher abandonaram a lavoura. Aí tiveram que recomeçar. Mas quem ainda está esperando, não abandone a lavoura. Que possa entender isto. Porque vai chegar a hora da colheita.
Espírito Santo, faça uma grande obra nesta reunião de domingo. Que nós possamos, cada um aqui, chegar ao entendimento que o Senhor quer. Que haja mudança de espírito, uma determinação no interior de cada um, porque mudança é uma tarefa interna. De que a partir de hoje, as más atitudes vão ficar no passado, um mau comportamento não vai mais prevalecer, o caráter será investido para que seja moldado o seu caráter, o temperamento à sua vontade, a visão será sua e vai andar nas suas pesadas. Senhor, mais uma vez eu oro, dá entendimento revelado, entendimento, conhecimento, visão revelada. Renova o entendimento de cada um. Tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa colírio nos olhos da visão espiritual. Tira a surdez espiritual, o povo está surdo, tem muita gente surda, Senhor. Dá uma audição aberta com discernimento e entendimento. Coloca um guarda nos lábios de cada um, porque muitos têm falado demais. Troca corações de pedra, porque tem muitos que estão há anos, mas o coração ainda é de pedra. É insensível a sua palavra. Ajuda essa pessoa a ter a coragem de pegar o chicote agora e sair tirando tudo que está contaminando o templo do Senhor, que é o corpo dela, que é a vida dela. Que ela decida plantar para o Espírito. Que ela busque entendimento espiritual para as coisas. Aquele que não se converteu, que se converta ao Senhor. Aquele que não nasceu de novo, que seja nascido de novo. Que se torne uma nova criatura, porque na vida da nova criatura as coisas velhas ficam no passado. Espírito Santo, amado, ajuda o teu povo a se comportar como embaixadores. Fortalece o espírito de todos. Abençoa, meu Deus. Faça uma grande obra aqui. Entra agora no entendimento de cada um e muda completamente a vida, de cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus. Você está com a mão no seu coração, fala para Deus: eu quero, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Jesus, muda a minha vida. Jesus, eu não estou conseguindo fazer sozinho, muda a minha vida. Me ajuda, Jesus. Jesus, eu te imploro nesta reunião. Eu quero um espírito novo, um novo coração. Eu quero ser a nova criatura. Eu decido que eu não andarei na carne. Eu decido, Senhor, que esse ladrão de sonhos, que é o diabo, não permanecerá controlando a minha vida. Ajuda a minha vida. Vem, Espírito Santo. Eu quero e morar no céu, mas eu também quero uma vida de vitórias aqui. Eu quero ser um cristão vitorioso. Eu quero um bom fim. Espírito Santo, eu te peço, ajuda-me. 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 Ajuda a minha vida. Vamos, se você realmente quer ser nascido de novo, você tem que falar com Deus com sinceridade. Ajuda-me. Ajuda-me. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez.
este dia, por esta palavra, por esta reunião. Obrigada pelas mudanças que eu creio que serão inesquecíveis. Obrigada, Jesus. Nós te amamos e te adoramos de todo o nosso coração. E queremos continuar nessa direção. A direção que faz com que confie em nós e se agrade de nós. Nós te amamos. Amém. Amém e amém. Obrigada, Deus.